Pessoal, hoje nós vamos trabalhar o nosso livro de história na página 72 e vamos ter duas aulas que é sobre cultura africana e cultura indígena. Serão assuntos de prova, então prestem bastante atenção na nossa aula de hoje. Vamos lá, página 72, cultura africana. Na colonização do Brasil, no século XVI, os indígenas não davam conta daquilo que os portugueses queriam, mão de obra escrava. Por isso, mais de 4 milhões de africanos de diferentes regiões da África cruzaram o Oceano Atlântico nos porões dos navios negreiros. Os navios negreiros eram navios que traziam os africanos para o Brasil e chegavam ao litoral brasileiro pelos portos do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís do Maranhão. Os escravos ficavam amontoados nos porões de navios, muitas vezes presos por correntes e sem se alimentar. Muitos morriam até mesmo antes de chegar ao Brasil. Quando chegava, o tratamento não era diferente. Os escravos ficavam em locais, chamados senzalas. Essas senzalas eram casas separadas da casa grande, da casa do senhor, do dono dos escravos. Ficavam isolados nessa casa chamada senzala para que não houvesse nenhum conflito entre eles. Os senhores brancos também, eles não se preocupavam em juntar escravos de diferentes nações. Por exemplo, vou pegar esta família para ser meus escravos. Não, às vezes separava pai, separava mãe, esposa, filho, avós, Eles pegavam pessoas de diferentes nações, pessoas de diferentes famílias, pessoas de diferentes cidades, enfim, eles não tinham aquela preocupação de deixar as famílias próximas. E aí, muitos escravos sentiam saudade do seu lar, da sua casa, do seu país, dos seus parentes, e sofriam uma doença chamada banzo, que era provocada por essa saudade do seu povo e de sua terra. E chegavam a morrer de tanta tristeza, por não aguentar a solidão. Os africanos eram tratados como mercadoria pelos portugueses, pois serviam como escravos que aumentavam o lucro da colônia portuguesa. Então, chegando aqui, os portugueses viram bastante riquezas, então eles precisavam de mão de obra. Quando chegaram aqui, encontraram os aborígenes, que chamavam de índios, e colocaram os índios para trabalhar. Só que os índios não aguentavam aquele serviço escravo, doloroso, e aí eles foram até a África buscar africanos para servirem de escravos, fazer a mão de obra escrava aqui e dar lucro para a coroa portuguesa. Chegando aqui, esses escravos eram vendidos, para diferentes senhores, donos de fazendas, para trabalhar tanto na casa, como na lavoura, como na mineração, E esses escravos eram peças fundamentais na qual os portugueses e os comerciantes brasileiros estavam envolvidos, já que os serviços prestados por eles eram de interesse de todos. E hoje a cultura brasileira tem influências desse povo que veio ser escravo aqui no Brasil. Essas influências estão nas comidas, na música, na medicina, enfim, na dança, religião e entre outros. Observamos que aqui no nosso livro fala sobre o arroz, o inhame, frutas como a banana, o coco, Aí nós temos o quiabo, gengibre, melancia, jiló, tâmara, açafrão, pimenta malagueta e azeite de dendê. No livro não fala sobre a feijoada, que também foi inventada pelos africanos, quando já eram escravos aqui no Brasil. Por que foi inventada por eles? Porque os senhores brancos não comiam feijão preto pelo fato do feijão ser preto, Eles tinham um preconceito muito grande com a cor preta. Então, eles não se alimentavam desse feijão de forma alguma. Então, quem se alimentava do feijão preto eram os escravos. Quando se matava um porco na casa dos senhores, eles pegavam as melhores partes do porco e jogavam as demais fora, que era orelha, pé, rabo, focinho, E aí os escravos, para se alimentar, pegavam esses restos de animais, o resto dos porcos, e colocava dentro do feijão e cozinhava. E aí se fez a feijoada. Na música nós temos o ilus, atabaque, agogô, abe,
ou xerequés, né? Gongues, cuícas e berimbaus, que são os instrumentos na música aí dos africanos. Nós temos as danças, né, e as religiões. Nas danças, nós temos a baiana, o maracatu pernambucano, o tambor de Minas maranhense, samba carioca, congado mineiro e capoeira. E na religião nós temos os afoxés, os orixás, xangôs, candomblés, etc. No vocabulário nós temos palavras como xerequés, xodó, macumba, tanga, maracutaia. E eles também tinham a questão da medicina, né? Porque eles compreendiam qual erva servia para determinada doença. Nós também temos um homem muito importante, que foi um representante, né, brasileiro, um herói dos escravos, que é lembrado até hoje, no dia 20 de novembro, né, que é comemorado o Dia da Consciência Negra. A gente vai aprender um pouco sobre ele agora, que é o Zumbi dos Palmares. Você já ouviu falar sobre o Zumbi dos Palmares? O herói dos escravos é lembrado no Dia da Consciência Negra, um homem que virou herói nacional por causa da sua luta a favor da igualdade. Esse Zumbi dos Palmares, um escravo que defendeu até a morte o direito dos negros no Brasil colonial. Comemoramos o dia 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi criada a fim de homenagear o grande guerreiro. Zumbi nasceu no estado de Alagoas no ano de 1655 e dedicou a maior parte de sua vida a uma causa bem nobre, que era liberar os negros da escravidão. Pensando nisso, ele criou o famoso Quilombo dos Palmares, localizado em Alagoas. Esse quilombo era um local onde todos os escravos fugidos poderiam buscar abrigo e viver de forma digna, produzindo tudo o que precisavam. Na época, Zumbi chegou a liderar uma população composta por 30 mil habitantes. Ele era conhecido pela sua coragem e bravura. Sempre estava pronto para lutar contra os invasores que decidiam invadir o quilombo. Porém, depois de um ataque liderado pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, foi capturado e condenado à morte no dia 20 de novembro de 1695. Atualmente, Zumbi dos Palmares é lembrado como um grande herói, né? Um grande líder da nossa história. E ainda na página 73, nós temos aí uma curiosidade. Compreender as formas de resistência e luta dos africanos e afrodescendentes é fundamental para entendermos quem somos, né? Quem são os brasileiros? Pois 55% do nosso povo se denomina negro ou pardo, que são os mestiços de negro com branco, negro com índio ou branco e índio, certo? Então, gente, essa é um pouco da nossa história sobre a vinda dos africanos para o Brasil. Quem foi o herói desses africanos nessa época, como foi que aconteceu, né? E nós temos aí na página 74, 75 uma atividade bem pequena e simples de ser respondida. Vou fazer a explicação aqui rapidinho. Na página 74, você vai marcar, né, quantos negros vieram para o Brasil. Quantos negros vieram para o Brasil? Quantos africanos, tá? Se foram 400, 4 mil, 400 mil, 40 mil ou 4 milhões. Você vai pintar a opção correta. Na segunda questão, você vai pintar onde ficava o porão dos navios negreiros, que era onde os negros vinham alojados, tá? E vai dizer abaixo, descrever como era a vida dos africanos dentro dele. O que eles passavam, né? Como que eles vinham dentro desse navio. Na terceira questão, você vai relacionar a coluna 1 com a coluna 2, marcando corretamente, né? Você vai dizer qual é que é comida, qual é a religião, qual é o vocabulário, uma dança e um instrumento musical. Na página 75, você vai circular abaixo no mapa as cidades onde estavam localizados os portos que recebiam os navios negreiros. Vocês vão olhar, nós temos aí um mapa que tem nome dos estados e o nome das capitais. Lembrando que os portos se localizavam em 4 capitais do Brasil, tá? Então, circulem aí as 4 capitais do Brasil que era recebido os navios negreiros, ok?
Na quarta questão, você vai falar um pouco sobre o Quilombo dos Palmares, né? Vai descrever e onde se localizava, como era esse refúgio dos escravos aí. Na sexta questão, você vai pesquisar em livros e na internet como viviam os escravos nas senzalas, tá? Que é aquela casa que fica separada da casa do chefe, né? Do dono dos escravos. Aquela casa separada que os escravos ficavam dentro. Como que eles viviam ali e como que eles se alimentavam, né? Como que suas roupas eram feitas. Vocês vão fazer uma pequena pesquisa aí e vai colocar nessas linhas. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado da aula, para que a gente aprenda, né, um pouco sobre o preconceito, como é ruim o preconceito, como é ruim você discriminar uma pessoa pela cor da pele, para que nós possamos tratar as pessoas igualmente, independente da cor, classe social, tá bom? Tenha um bom dia e até logo!